Irmãos, vamos orar mais uma vez? Vamos orar por nossos irmãos no sul que estão em sofrimento. Vamos orar. Querido Deus, nesse instante, Senhor, como igreja, nos reunimos, ó Pai, e apresentamos, Senhor, a Ti toda a região sul, ó Pai. Todos aqueles que sofrem, ó Senhor. Todos aqueles que perderam entes queridos, ó Pai. Perderam, ó Deus, uma vida conquistada também com trabalho. Que o Senhor esteja visitando cada um deles nesse instante, ó Pai. Abençoe, Senhor, também todos os voluntários, ó Deus, todas as pessoas que estão se levantando para ajudá-los. Que o Senhor também os fortaleça, ó Deus. Fortaleça também o sistema imunológico deles, porque muitos entram em lugares ainda de enchente, ó Deus, correndo o risco de adoecerem, mas por amor, para salvar vidas, ó Deus. Que o Senhor os abençoe. Ó Pai de amor, também abençoe cada pessoa que tem se levantado para orar por eles, para abençoá-los, seja com valor em espécie, ou seja com mantimentos, com roupas, com móveis. Que o Senhor multiplique. Não entendemos a sua matemática, mas confiamos no teu agir. Que o Senhor os socorra. Que o Senhor socorra o nosso Brasil. Que o Senhor socorra todas as pessoas que sofrem no mundo nesse instante. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. É um prazer estar aqui compartilhando a palavra de Deus, mas sempre muita responsabilidade. E o friozinho na barriga sempre, nos acompanha. Todos receberam a folhinha com o esboço da carta? Nós vamos acompanhando por esta folha também. O estudo de hoje é da carta de Paulo aos Efésios. Nós temos acompanhado a Bíblia livro por livro. Estamos fazendo o estudo de livro por livro. Então já passamos pelo Antigo Testamento, estamos no Novo Testamento e chegamos nas cartas de Paulo. Das 21 cartas do Novo Testamento, Paulo escreveu 13 delas. E Efésios é uma dessas cartas. Assim como o Antigo Testamento é dividido em 4 partes, livros da lei, livros históricos, livros de sabedoria, livros proféticos, o Novo Testamento também é dividido em 4 partes. A primeira parte, o Evangelho de Jesus, escrito por 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. A segunda parte é uma parte histórica, com o livro de Atos. A terceira parte, as 21 cartas, sendo 13 de Paulo e 8 cartas gerais. As 13 cartas de Paulo, carta aos Romanos, primeira e segunda carta aos Coríntios, carta aos Efésios, carta aos Gálatas, carta aos Efésios, aos Filipenses, Colossenses, primeira e segunda carta aos Tessalonicenses, primeira e segunda carta a Timóteo, carta a Tito e carta a Filemon, todas essas escritas por Paulo. E 8 cartas gerais, Hebreus, Tiago, a primeira e segunda cartas de Pedro, primeira e segunda e terceira cartas de João e carta de Judas. E a quarta parte dessa divisão do Novo Testamento, uma parte profética com o livro de Apocalipse. Por que é importante que saibamos o que é carta, o que é livro? Para que a gente ensine de uma forma verdadeira. Já fui a igrejas e ouvi pregações de pastores falando assim: abram agora suas Bíblias na segunda carta a Samuel. Samuel é livro. Então o pastor Elias ele insiste para que saibamos falar da forma certa, da forma correta, até mesmo para ensinarmos da forma correta. Então vamos à nossa folhinha. O autor, como já mencionado, é Paulo. Paulo estudou com Gamaliel, que era um doutor da lei.
Os judeus lutavam para preservar a legitimidade da palavra de Deus. Paulo era culto, poliglota, de personalidade marcante, um teólogo incrível, um excelente missionário, grande implantador de igrejas cristãs. Foi um dos maiores apóstolos, se não o maior, mesmo se intitulando o menor deles. Mas nem sempre foi assim. Quando a notícia de que Jesus havia ressuscitado começou a se espalhar, Jerusalém ficou perturbado e se incomodou demais com isso. E Saulo de Tarso se levantou como um dos maiores perseguidores dos cristãos. Em Atos 9:1 diz assim, que Paulo respirava ameaças de morte contra os cristãos. Parecia uma fera selvagem querendo destruí-los. Ele prendia os cristãos e dava o seu voto para matá-los. Ele os forçava a blasfemar e a negar a Cristo. E quando nos deparamos com uma pessoa assim, nós pensamos de imediato, essa pessoa não tem mais jeito. Essa pessoa não tem conserto. É um problema estrutural. Como uma casa. Uma casa, quando tem problemas internos, é muito fácil consertar. Uma pequena trinca, um vazamento. Mas quando uma casa tem um problema estrutural, na grande maioria das vezes, ela precisa ser demolida. Para a psicologia, é possível mudar a dinâmica na vida das pessoas, mas nunca a estrutura do ser humano. Mas Deus muda a estrutura do ser humano. Deus é incrível. E foi exatamente isso que ele fez com Paulo. Aquilo que não tinha conserto, Deus fez novo. Nova criatura em Cristo. É impossível ter um encontro real com Cristo e continuar sendo a mesma pessoa. Os relatos bíblicos são gritantes. Todas as pessoas que tiveram um encontro real com Cristo tiveram as suas vidas transformadas, assim como aconteceu com as nossas. Quando nos deparamos com Jesus, com esse amor tão grande que nos constrange, nós não conseguimos mais ser as mesmas pessoas. Queremos ser melhores por Ele, para Ele. Queremos nos aprimorar como ser humano, por Ele, por amor a Ele. E queremos buscar santidade, até mesmo porque Deus, Pai, é 3 vezes santo e precisamos imitá-lo. E foi exatamente isso que Paulo fez, Paulo teve uma mudança de rota, uma mudança de caminho, mudança de comportamento e mudança de vida. Quando Jesus nos encontra, e é Ele que nos encontra, muitas pessoas falam, eu encontrei Jesus. Não, Jesus não estava perdido, você estava, nós estávamos. Quando Jesus nos encontra, nós saímos da cegueira espiritual e passamos a enxergar. Jesus se manifesta como uma luz nas nossas vidas que eram trevas. E Ele passa a iluminar o nosso caminho e a nossa vida. Eu gosto muito dessa analogia, que Jesus é a luz que ilumina o nosso caminho. Porque foi exatamente isso que aconteceu com Paulo, na conversão dele. Uma luz, uma forte luz, que tirou depois a cegueira espiritual de Paulo. Quem quiser saber mais detalhes sobre a conversão de Paulo, no nosso canal do YouTube, do dia 12/7/2020, na EBD desse dia, tem a conversão de Paulo. Fala exatamente de Paulo como personagem bíblico. Vamos voltar à nossa folhinha. A data provável da escrita dessa carta é de 62 depois de Cristo, durante a primeira prisão de Paulo.
Paulo foi acusado por pregar outro rei que não fosse César. O propósito desta carta de Paulo é mostrar o plano eterno de Deus, conscientizar os crentes acerca de seus privilégios. Por que privilégios e não direitos? Porque não temos direito de absolutamente nada, não somos merecedores. Então, tudo que Deus nos dá é um privilégio, né? Então, conscientizar os crentes acerca de seus privilégios e compromissos com a Igreja de Cristo. O versículo-chave se encontra em Efésios 1:3. Vou ler para vocês. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo, com todas as bênçãos espirituais. Então, recebemos muitas bênçãos do nosso Senhor. O versículo diz todas as bênçãos, são muitas bênçãos, e nós vamos encontrá-la ao longo desta carta inúmeras vezes, muitas bênçãos. Embora a carta tenha um destinatário, era uma carta circular. Ela deveria circular para as muitas igrejas da província da Ásia. Há quem diga que os manuscritos originais, os primitivos, não apontavam, nenhuma cidade era indicada. Os escribas que, ao reescrevê-las, para compartilhar a palavra de Deus entre as igrejas, indicavam o destinatário. Então, por exemplo, esta carta aos Efésios, que diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em... Então, Paulo terminava ali, e aí continuava a carta, e os escribas, ao reescrevê-las às igrejas, destinava a carta. A ideia de Paulo era cartas circulares. Por quê? Vocês se lembram que ele era judeu, estudou com Gamaliel, e eles preservavam muito a legitimidade da palavra de Deus, da verdade. Então, para que todos tivessem o mesmo ensino, a mesma conduta, a mesma verdade, essas cartas deveriam ser circulares, para que todos aprendessem da mesma forma. E aqui está essa carta, circulando aqui na nossa igreja, né? Os capítulos 1, 2 e 3 da carta aos Efésios são doutrinários, né? Paulo fortalece as raízes de uma vida fundamentada em uma teologia correta e verdadeira. Então ele fala como Deus se relaciona conosco, e fala dos nossos privilégios como filhos amados. Os capítulos 4, 5 e 6 fala de como nós nos relacionamos uns com os outros. Então, os 3 primeiros capítulos falam de como Deus se relaciona conosco, e os 3 últimos de como nós nos relacionamos uns com os outros. Estes 3 últimos capítulos de pura prática nos conscientizam de que somos o corpo de Cristo, e de que o amor e a paz fazem com que esse corpo funcione de forma harmoniosa, saudável e em unidade. Então, vamos voltar para o esboço da carta. O esboço da carta aos Efésios começa com a saudação de Paulo, como sempre. Paulo começa sempre enfatizando a vontade de Deus, né, na vida dele e nas nossas. Segue com louvor a Deus Pai pelas bênçãos em Cristo. Então tem a referência, depois os irmãos podem acompanhar, embora eu
vou ler essa passagem, porque eu amo a carta aos Efésios. Paulo expõe o plano da salvação e dentro desse plano ele nos revela estas bênçãos espirituais. Então eu vou ler para os irmãos, não precisam abrir, prefiro que vocês prestem bem atenção na palavra de Deus. As bênçãos espirituais em Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, Jesus. Nele, Jesus, temos a redenção. As bênçãos vão aparecendo ao longo do texto. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com um bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele, Jesus, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. E os dois últimos: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. É maravilhoso, muitas bênçãos, né? Então, só aqui, por tantas bênçãos, Deus nos abençoou, nos escolheu antes da criação do mundo, não somos um erro da natureza, não somos um acaso, né? Deus nos escolheu, nos predestinou em amor, nos amou primeiro, nos adotou como filhos, nos deu redenção por meio do sangue de Jesus, nos perdoou, não porque merecíamos, mas por conta das riquezas da sua graça, e nos selou com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. Por si só, aqui já teríamos um colar de pérolas, né? Só nesse pequeno trecho. Mas eu destaco uma pérola em específico. Nos textos bíblicos, não encontramos a palavra trindade. A palavra trindade não está escrita na Bíblia. Mas aqui Paulo deixa explícito, né, a ação de cada pessoa de um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês podem conferir aqui no esboço da carta, né, depois do louvor a Deus, eleição pelo Pai, né, eleição por Deus Pai, que se encontra nos versículos de 3 a 6, redenção pelo Filho Jesus Cristo, que se encontra dos versículos de 7 a 10, e o selo pelo Espírito Santo, que se encontra dos versículos 11 a 14. E como tudo na Bíblia é aprendizado, né, nós vamos falar mais para frente sobre unidade. Porque Deus sempre se mostra, a partir desse Deus trino, a unidade, né? Voltemos ao esboço da carta. A carta também nos traz duas orações de Paulo. E eu peço que os irmãos que tiverem caneta,
se possível, anotar a segunda oração. Eu acabei digitando apenas a primeira, né? A primeira oração está em Efésios 1, de 15 a 23, como está digitado na folha. E a segunda oração de Paulo em Efésios 3, dos versículos 14 a 21. A ideia de ter as citações é para que os irmãos possam estudar com mais calma, né, e relerem os textos em casa. A primeira oração de Paulo pede a Deus que nos dê sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus, para entendermos essas bênçãos, né? E a segunda oração, ele fala do amor de Deus, né? Da altura, da profundidade. Então, para que a gente entenda esse amor. Quando Paulo faz a oração pedindo a Deus sabedoria e revelação, irmãos, Paulo não está falando de uma revelação qualquer, né? Não é uma revelação como se eu chegasse aqui e dissesse: irmãos, Deus está me revelando que alguém neste lugar está com problemas financeiros. Deus está me revelando que alguém neste lugar ou está se recuperando de alguma doença, ou tem algum parente adoentado. Não, não é essa revelação. Essa revelação é charlatanismo. Mas a revelação que Paulo pede a Deus é essa que nós estamos fazendo. A cada encontro com Deus, através da sua leitura, Deus tem se revelado. Por isso estamos encontrando pérolas e pérolas. São as revelações de Deus, né? Relendo estes textos, e desde que a igreja, a escola bíblica nos propôs reler a Bíblia, né? Deus tem se revelado de forma única, né? Nós temos escutado os irmãos comentarem: eu li esse texto várias vezes durante a minha vida, mas olha o que eu encontrei. Nunca tinha pensado dessa forma. Então, esta é a revelação de Deus. Não o que algumas igrejas oferecem, revelações de charlatãos. Bom, os professores de português me corrijam depois. Voltamos a seguir o esboço da carta. Paulo fala da vida nova em Cristo. E a referência está ali, Efésios 2, de 1 a 22. Fala que estávamos mortos em pecado. E Deus, por amor e graça, nos deu vida em Cristo. Nos ressuscitou em Cristo. Sabe aquela pessoa que não tinha jeito, que nós falamos quando pontuamos Paulo? Não tinha conserto? Éramos nós também, né? Se alguém olhasse para nós lá atrás, sem ter Deus no coração, ia falar: meu Deus, essa Silvia, sem conserto, né? Essa Iracema, sem conserto, Estela, já era, não tem o que fazer. Mas Deus veio e nos fez novos. Isso é tão lindo, né? É maravilhoso. Esta nova vida, outra bênção. Outra bênção. Nós vamos encontrando as bênçãos a cada leitura, né? Deus nos fez de novo. Por isso um novo nascimento. Vocês se lembram que eu falei que alguns problemas são estruturais? Então o oleiro precisa quebrar a gente e fazer de novo. Porque não adianta colar a trinca, não adianta passar um cimento-cola ali, porque não resolve. Precisamos de um novo nascimento, né? Foi difícil até para Nicodemos, né? Que era ali um doutor da lei, entender que novo nascimento é esse. Como vamos entrar de volta para a barriga da mãe, né? Então precisamos nascer de novo. Se você não nascer de novo, não tem parte no reino de Deus. Isso é bíblico. Em João 3, de 3 a 16, fala exatamente isso. Se não nascermos de novo, não temos parte no reino. E é interessante esta expressão em Cristo.
Se os irmãos repararem, não sou eu sou um pouco repetitiva, sim, mas não sou eu que estou repetindo exageradamente essa expressão em Cristo, mas é Paulo que usa essa expressão em Cristo em todas as suas cartas. Há quem diga que essa expressão em Cristo se dá ao longo das cartas de Paulo mais de 160 vezes. Então, para que a gente entenda que pertencemos, né? Estamos em Cristo. Isso é muito bom, porque nos faz pertencer. E aí, quem acompanha até as nossas mensagens nos grupos da igreja, né, se lembram que eu andei atrás de um livro há um tempo atrás, que é um livro de John Stott, que se chama Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. E a Iracema me emprestou porque tinha o livro. John Stott diz nesse livro que o ser humano tem 3 buscas fundamentais na vida: busca por transcendência, busca por significância, valor e significado como ser humano, e busca por comunhão, pertencimento. Às vezes, podemos pensar que só os adolescentes buscam pertencer a um grupo, buscam pertencer a uma tribo. Não, todo ser humano busca pertencer. Nós fomos criados para isso, para vivermos em unidade. Viemos de Deus, Ele nos fez, temos o seu DNA e por isso somos desejantes de ter fé em algo. Até mesmo aldeias ou tribos que nunca ouviram falar de Deus, de Jesus, eles desejam crer, eles desejam ter fé, porque fomos feitos para acreditarmos, né? Desejamos voltar para casa, desejamos a imortalidade. Olhem aí os laboratórios, os cientistas, né, preocupados em fazerem cosméticos e remédios para que a gente dure mais e mais. Desejamos a imortalidade. Desejamos ser amados e cuidados. Desejamos pertencer. E por que desejamos tudo isso? Porque Deus nos fez. Nos fez para termos fé nele, nos permitiu vir para cá como peregrinos, mas vamos voltar para casa. Nos fez para termos a vida eterna com Ele. Nos fez para sermos amados e cuidados, e Ele demonstra esse amor e cuidado desde antes da criação do mundo. Desejamos pertencer. E é maravilhoso pertencer a Deus, pertencer à família de Deus, pertencer, né, ao corpo de Cristo. Outra bênção encontrada. E tudo isso só faz sentido em Cristo. Olha Paulo falando de novo, em Cristo. E por falar em Cristo, vamos entender como manter então essa unidade do corpo de Cristo. Seguindo o esboço, a unidade do corpo de Cristo se encontra em Efésios 4, de 1 a 6. E eu vou ler de 1 a 3, Efésios 4. Só prestem bem atenção no texto, que diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. O texto diz: vivam. Este termo nos dá a entender que é um movimento contínuo.
É contínuo. Vivam hoje, vivam amanhã, vivam a semana que vem, vivam desta maneira, sendo dóceis, humildes, pacientes, suportando uns aos outros, se esforçando para viverem em paz. E como ser humilde? Ser humilde é não se sentir melhor ou superior a ninguém, né? É abrir mão de querer provar que tem razão todo o tempo, querer provar, né, que está certo todo o tempo. E ser manso não é ser uma pessoa fraca, muito pelo contrário, né? Ter mansidão é mostrar que você é forte a ponto de dominar a si mesmo e as suas emoções, né? Dominar a sua boca e não responder à altura, né? Isso é mansidão, é ser alguém forte. E o vínculo, a cola, o grampo, né, que conserva a unidade, é a paz. Paz não é ausência de conflitos. Os conflitos existem e sempre vão existir. Paz é a ausência de guerras. Não fomos criados para viver em guerras. Fomos criados para viver em paz. A Bíblia não nos pede para vivermos em uniformidade. Pede para nós vivermos em unidade. Uniformidade é todos pensarem da mesma forma, todos agirem da mesma forma. E Deus não exigiria isso de nós, porque Ele nos fez únicos, cada um com a sua personalidade. Uns mais falantes, outros mais quietinhos, uns mais acelerados, outros devagar e sempre. Deus nos fez assim. Então Ele não exigiria uniformidade, mas sim unidade, para que todas essas pessoas com características diferentes se completassem, né? Então, assim, num casamento, às vezes um é mais agitado, o outro é mais quietinho, um é mais falante, o outro mais caladinho, né? Um é o pé no acelerador o tempo todo, o outro é o pé no freio, né? E esse equilíbrio faz com que um complete o outro, né? Isso é muito bom. Irmãos, pessoas arrogantes, agressivas, bravas, impacientes, explosivas, vivem em guerra e colocam em risco a unidade, seja do corpo de Cristo, seja da própria família, seja do trabalho. Eu escolhi especificamente falar do corpo de Cristo, claro, porque estamos na igreja e é o que Deus espera de nós, mas ele também pontua na própria carta aos Efésios a unidade na família e a unidade no trabalho. Provérbios 6, de 16 a 19, diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª ele detesta, ele abomina. Quais são? Olhos altivos, língua enganadora, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentiras, e a 7ª que Deus abomina, aquele que provoca discórdia entre os irmãos, aquele que provoca discórdia entre as pessoas. Irmãos, Provérbios 6, de 16 a 19. Vou tomar um golinho d'água. Irmãos, nós somos responsáveis pelo ambiente saudável em que estamos. Nós temos essa responsabilidade. Eu sou responsável para que esse ambiente aqui seja saudável e esteja em paz. Vocês são responsáveis para que este ambiente aqui seja saudável e esteja em paz. Somos responsáveis pelo ambiente saudável dentro do nosso lar.
Somos responsáveis pelo ambiente saudável em nosso trabalho. Então, lembrem-se desta responsabilidade, porque é responsabilidade nossa. Então, se dentro do corpo de Cristo, na igreja, há confusão, há guerra, onde eu estou sendo irresponsável? Se dentro do seu lar há guerra, alguém está sendo irresponsável. Lembrem-se disso. E viver em paz é outra bênção muito grande. E em João 14, 27, o próprio Jesus disse: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Irmãos, não percam a paz de Cristo em meio à bagunça de vocês do dia a dia. Esta paz já nos foi dada pelo próprio Jesus. Então, se você está vivendo em guerra, seja no ministério, seja na sua casa, seja no seu trabalho, organize essa bagunça e encontre a paz que Jesus já te deu, porque você já tem essa paz. Unidos em paz no corpo, é isso que Deus espera de nós. E assim como um corpo necessita de roupas certas, o corpo de Cristo também necessita de roupas certas. E qual é essa roupa para o corpo de Cristo? O vestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Eu vou ler essa passagem e os irmãos podem ficar acompanhando. Efésios 4, de 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Esta nova forma, esta nova roupa, se revestir do novo no corpo de Cristo, nos dá não só vida nova, mas nos dá pensamentos novos, o texto diz renovar a mente, comportamentos novos e nova forma de falar. Até o nosso vocabulário fica sofisticado, né? No próprio capítulo 5 de Efésios, tem uma passagem que diz que o vosso falar não seja torpe, né? E torpe não significa palavrão. Muita gente pensa que torpe é palavrão. Não, torpe é uma palavra de destruição, é uma palavra maldita, ruim, né? Então, que a nossa fala não seja torpe, mas sim aquela palavra que edifica, conforme a necessidade. Também não é para a gente sair falando desnecessariamente. O velho homem é cheio do próprio ego. E todas as vezes que a gente se pega cheio do nosso próprio ego, estamos vestindo a roupa velha, né? O velho homem cheio do ego é aquele que, eu faço assim mesmo. Eu não perdoo. Não perdoo. Perdão é com Deus. Gente, isso é puro ego, né? Salomão falava vaidade. Faz tanto sentido isso. Se eu estiver cheia do meu ego, eu não consigo me encher do Espírito Santo de Deus. Se a minha garrafa estiver cheia de café, como eu vou enchê-la de água? Essa garrafa precisa estar vazia para que eu a encha de novo. Então precisamos nos esvaziar do nosso ego, da nossa arrogância, do nosso orgulho, da nossa autossuficiência, para nos enchermos do Espírito Santo de Deus. E Deus é tão maravilhoso que Ele não nos deixa à deriva, Ele nos dá a receita, né? Ele nos ensina. Sempre que Ele dá uma ordem, um mando, Ele dá a receita de como fazer, né? A prática é muito lindo.
Então vou ler mais um texto para os irmãos. Irmãos, é EBD, então eu leio vários textos, gosto disso. Estudar é exatamente isso, é maravilhoso. Efésios, o encher-se do Espírito Santo. Na nossa folhinha está lá, Efésios 5, de 18 a 20, que diz assim, 18b. Mas deixem-se encher pelo Espírito. Como? E Deus dá a receita. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. O que nós estamos fazendo? Falando entre nós sobre a palavra de Deus. Isso nos ajuda a nos enchermos do Espírito Santo. Cantando e louvando de coração o Senhor. Irmãos, não é por acaso que o culto começa com louvor e adoração. É um preparar o nosso espírito. É preparar para que Deus vá nos enchendo mais e mais, com a sua presença. Então tem irmãos que falam assim, vamos mais atrasado, não faz mal. A gente chega na hora da palavra, eles só vão estar cantando. Não, nós estamos louvando ao nosso Deus. Chegar na hora certa para louvarmos, nos faz também nos preparar com o Espírito Santo. Como nos enchemos do Espírito Santo? Dando graças continuamente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Coração grato, Quando a gente consegue enxergar Deus em tudo, nós nos enchemos do Espírito Santo, da presença dEle. Ao invés de murmurarmos tanto, reclamarmos tanto do dia a dia, ter um coração grato. Senhor, obrigada por isso. Durante o tratamento do Márcio, nos hospitais, nós víamos muitas coisas. Passávamos por muitas coisas e víamos muitas coisas. E situações tristes, assim. E mesmo nossa rotina, algumas semanas nós íamos 5 vezes ao hospital, que era longe pra caramba, Zona Norte. Eu sou um pouco perdida, assim, não tenho GPS interno, mas era longe. E ao invés de reclamarmos tanto pela distância, tanto por ir e vir 5 vezes, nosso coração era grato. Senhor, obrigada por ter um lugar, um hospital que nos acolhe, que oferece tratamento. Graças te damos por um transporte, pelo ir e vir, e um transporte com gasolina. Graças te damos pelos irmãos que estão orando por nós. Graças te damos, então, poder enxergar o agir de Deus mesmo em dias tristes, mesmo vivenciando situações ruins. Então, podemos estar cheios do Espírito Santo desta forma. Eu sei que aqui na folhinha eu coloquei encher-se do Espírito Santo, na passagem Efésios 5, de 18 a 20. Mas, depois que estivermos cheios do Espírito Santo, transbordando, o versículo 21 diz assim: sujeitem-se uns aos outros. Quer manter a unidade? Sujeitem-se uns aos outros. E aí, nós sabemos que os títulos em negrito das nossas Bíblias, os capítulos, os versículos foram colocados, pela Sociedade Bíblica, pelas editoras, para nos facilitar a memorização, as citações. Então, como é uma carta é texto corrido. Então, não tem esse subtítulo deveres conjugais. Isso aqui, então, é Paulo dizendo como é a vida em comunidade. Depois que você se encher do Espírito Santo, para manter a unidade, sujeitem-se uns aos outros por temor de Cristo. Como? Se lembram que Deus sempre dá a receita? Como? Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido. Como? Com respeito.
Maridos, sujeitem-se cada um às suas mulheres, como amando-as como Cristo amou a igreja. Filhos, sujeitem-se cada um a seus pais, como honrando-os. Pais, sujeitem-se aos seus filhos, como não provocando a ira deles. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores, como fazendo o seu melhor, como se fosse para Deus. Senhores, sujeitem-se aos seus escravos, como tratando-os bem, sabendo que todos nós somos iguais, né? E por que aqui escravos, né? Aqui, escravos e senhores, hoje em dia, que a gente pense na nossa situação de trabalho, né? Na parte trabalhista. Aqui Paulo cita os escravos porque naquele tempo, né, do Império Romano, havia 60 milhões de escravos, mais ou menos. Então, era a fala que ele tinha na época. Então, não tem como estar em Cristo e viver como antigamente. Para vivermos em unidade, precisamos nos esforçar. Para conviver uns com os outros, precisamos nos sujeitar, suportar uns aos outros, né? Por que está suporte uns aos outros? Irmãos, porque tem dia que o outro é insuportável e a gente convive com ele às vezes dentro de casa, ou dentro da igreja, ou no trabalho. Mas tem dias que o insuportável somos nós. Tem dia que nós estamos insuportáveis. E o outro precisa nos suportar. Então, Deus nos orienta. E como o corpo de Cristo tem a cabeça que é Cristo, o mando vem da cabeça. E o corpo precisa o quê? Obedecer, né? Por exemplo, se a minha mente dá um comando para o meu corpo, né? Feche as mãos. Abra as mãos, bata a palma, estrale os dedos, né? Meu corpo tem que obedecer, porque a mente está ali mandando. Mas imaginem só se minha mente dá um comando e meu corpo não obedece. Feche as mãos, bata a palma, e um membro não obedece, fica faltante, fica bagunçado, né? Por isso a unidade, por isso a harmonia, por isso a obediência ao cabeça que é Cristo, né? E por isso não faz o menor sentido os que se intitulam desigrejados. Eu sirvo a Deus na minha casa, eu não vou a igreja nenhuma. Não faz sentido, está desconectado do corpo de Cristo. Alguém já viu uma perna andar sozinha na rua sem corpo? Não anda, desconectado do corpo, aquela perna apodrece. Um membro desconectado do meu corpo, ele apodrece. Ou um membro do meu corpo que não atende o comando da minha mente, ele vai apodrecendo. E se isso acontece, ele é amputado. Para o quê? Para não apodrecer o restante do corpo. Gente, é sério isso. Então, que a gente pense nisso. Os membros precisam estar conectados ao corpo e obedecerem aos mandos da cabeça que é Cristo. A sujeição entre nós, entre irmãos, entre familiares, faz o corpo funcionar de forma harmoniosa e saudável e em unidade. Então, quando eu falo feche as mãos, quando todos os meus dedos trabalham em harmonia, aquilo funciona, né? Então, que a gente viva da mesma forma. E por último, estou falante, né? Já devo ter perdido a hora, eu nem olho para o relógio. Mas se Deus colocou no meu coração, então é o que eu preciso ouvir, porque o ouvido que está pertinho da minha boca é o meu, então primeiro, e talvez o que nós todos precisamos. Por último, nossa posição contra as forças do mal e a
armadura de Deus a ser usada. Os irmãos acompanham em casa a leitura, Efésios 6, né, de 10 a 18, é uma leitura mais longa, mas Paulo conclui insistindo, à luz de tudo que foi dito até aqui, para que a gente se revista da armadura de Deus. Irmãos, existe uma guerra espiritual e ela não pode ser negligenciada. A Bíblia fala disso, né? Muitas vezes nós achamos que o inimigo é aquele que está ali morando na nossa casa. Não, nosso maior inimigo é o diabo. O segundo maior inimigo nosso não é a pessoa ali, somos nós mesmos. E aí o terceiro em diante, sim, né? Então existe uma guerra espiritual e nós não podemos subestimá-la. A Bíblia diz que o diabo anda ao derredor, só esperando para dar o bote, né? A passagem depois dessa, que a Bíblia diz que o diabo anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, se encontra na primeira carta de Pedro 5:8. Eu gosto das passagens que os irmãos podem acompanhar, tanto se vocês anotarem, quanto no nosso canal do YouTube, depois com paciência, pausar, procurar na Bíblia. A Bíblia nos diz para que estejamos alertas e vigilantes e com a armadura de Deus. E quais são os elementos dessa armadura? Cinto da verdade. A verdade liberta, e nós sabemos quem é essa verdade que liberta. Couraça da justiça, e esta justiça vem de Jesus. Pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz, deixar Deus guiar o nosso caminho, né? E o nosso caminho é Cristo. O escudo da fé, o texto diz, o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos ter fé que existe um Deus, ter fé que Ele é poderoso, ter fé que Ele tem esse plano da salvação, que pensou em nossas vidas antes da criação do mundo, ter fé que Ele pode fazer o impossível. Outro item da armadura, espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus afugenta o inimigo. Mas essa espada não pode só viver na minha mão, dentro da minha bolsa, na minha estante aberto no Salmo 91, nada disso. Essa espada é para ser usada. Jesus, ao ser tentado no deserto, ele usou a espada, né? O inimigo falava e ele usava a espada, que era a palavra de Deus. E o inimigo fugiu. E o último item da armadura, orar no Espírito. Oração nos dá comunhão e intimidade com Deus, né? Então, a oração também faz parte dessa armadura. Precisamos nos equipar. Eu encerro com o Salmo 133:1, que diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Se vocês seguirem a leitura desse pequenino salmo, vocês verão que onde há unidade, há unção e bênção. Em contrapartida, onde não há unidade, não há unção nem bênção. E uma casa dividida, ela é fadada ao fracasso, à destruição. Portanto, quer na igreja, quer seja na igreja, quer seja na família, quer seja no trabalho, quer tenham os gentios, judeus e gentios, porque Paulo falou tudo isso na carta, porque judeus e gentios não conseguiam conviver juntos, né? Com as suas personalidades e características diferentes. Quer tenham judeus e gentios, pretos ou brancos, homens ou mulheres, idosos ou crianças, ricos ou pobres, palmeirenses ou corintianos, né, Otaniel? Progressistas ou conservadores,
é importante, é preciso suportar uns aos outros em amor. Então, quando o Corinthians ganha e o Otoniel vem todo feliz falar comigo, tudo bem, eu suporto esse irmãozinho corintiano, né? Quando vem um amigo que tem uma ideia política diferente da minha, tudo bem, eu suporto esse meu amigo. Então, precisamos suportar uns aos outros em amor para conservarmos a unidade pelo vínculo da paz. Como reflexão, eu deixo duas questões para os irmãos comentarem em sala. A primeira, o que Deus precisa tratar em sua vida para melhorar a sua convivência com as pessoas? Né? Então, vocês pensem onde está perdida a paz, ou se vocês estão utilizando essa paz que já lhe foi dada. E o segundo, qual item da armadura de Deus você não tem usado? Que Deus nos abençoe e nos ajude a vivermos unidos, seja na igreja, seja nos nossos lares, seja em nosso trabalho, que saibamos viver em paz. Obrigada.